Hoje nós temos a presença do cirurgião dentista Maurício Barriviera. Seja bem-vindo, né? É um prazer tê-lo aqui com a gente, Maurício. E afinal de contas, quem que é o Maurício Barriviera? Olá, professor, amigo Ricardo, muito obrigado pelo convite. Um abraço a todos que nos assistem. Maurício Barriviera é um cirurgião dentista apaixonado pela profissão, apaixonado pela docência, né? E a gente tem uma história, né, de 26 anos de odontologia e uma história de 23 anos de radiologia odontológica e patologia bucal, que são as nossas especialidades dentro da odontologia. Eu nasci no Paraná, né, numa cidade chamada Colorado, onde os meus pais e um irmão ainda residem. Eu tenho 2 filhos, sou casado também com uma cirurgiã dentista, Lana, 2 meninos, o Miguel e o Matheus. Tenho como hobby a leitura, também hoje gosto muito de pedalar, assistir futebol, né? E conviver com as crianças. A gente tenta sempre, todo dia, ter a proximidade com eles, e a pandemia nos trouxe essa proximidade ainda maior, né? Porque nos tornamos, além de professores de odontologia, também professores primários, né? Já que as crianças têm 4 e 8 anos. Então, o Maurício é uma pessoa simples, uma pessoa que gosta de viver a vida de uma maneira intensa, mas com as coisas básicas que transformam o ser humano em uma pessoa com certeza mais feliz e mais rica. Maurício, o que te fez vir para Brasília, né? Desde quando você está aqui? Eu tive uma proposta em 99 para montar uma clínica de radiologia em Brasília. Então eu vim para cá, montei uma clínica de radiologia no final da Asa Sul, e eu também, logo em seguida, me candidatei a uma vaga de mestrado na Universidade de Brasília, que era o meu grande sonho, e porque eu sabia que aqui tinha um professor à época que se chamava Décio dos Santos Pinto, que era um ícone da estomatologia e da patologia mundial, um cirurgião dentista que coordenou durante 37 anos o Hospital do Câncer de São Paulo, e eu vim atrás dele também, porque eu sabia que eu poderia ter a chance de fazer um mestrado na Universidade Federal de Brasília, então essas duas coisas me trouxeram até Brasília. Você se formou há 26 anos e você chegou a atuar como cirurgião dentista, clínica, consultório? Sim, eu trabalhei 3 anos como clínico geral. Assim que eu me formei, eu voltei para o interior do Paraná e eu trabalhei no serviço público em 2 cidades, em Colorado, trabalhei exercendo a clínica geral num sindicato rural. Trabalhei também numa cidade próxima à minha, que chama Nossa Senhora das Graças. Trabalhei no posto de saúde de Nossa Senhora das Graças. E numa cidade a 40 quilômetros, então todo dia eu andava de carro durante 3 anos, 80 quilômetros, indo e voltando, que chama Santa Fé, onde eu montei o meu primeiro consultório. Nesses 3 anos eu trabalhei para poder ter recursos para fazer minhas especializações. E depois que eu terminei a especialização de radiologia e patologia, que eu fiz em Campinas e em São Paulo, aí eu tive o convite e vim até Brasília. Quando você já veio para Brasília, você já montou o grupo Fenelon, a clínica Fenelon, ou era uma outra clínica? Isso. Quando eu mudei para Brasília, eu montei uma clínica no final da Asa Sul que chamava Rádio Bucal, né? E por coincidência eu encontrei o Frederico, que é o Frederico Fenelon, e na Universidade Católica. Nós fomos convidados para sermos professores na Universidade Católica. E o Frederico estudou comigo em Presidente Prudente. Nossa. E aí nós tivemos uma reunião, uma primeira reunião, e nós tivemos a ideia de montar uma segunda clínica Fenelon, uma filial, que foi a filial do Conjunto Nacional. E aí então a Rádio Bucal deixou de existir e foi se transformar em Fenelon. E aí nós fizemos a segunda clínica e fizemos a nossa sociedade. Você é presidente da ABRO. Como você vê seu papel, seus resultados à frente da presidência da Associação Brasileira de Radiologia Odontológica e Diagnóstico por Imagem? Bom, a ABRO, ela sempre foi o guia do radiologista odontológico, né? A ABRO é uma associação com mais de 50 anos,
ela foi uma das primeiras do Brasil, assim como a especialidade de radiologia odontológica, né? E a Abro, ela evoluiu muito na última década. Por quê? Porque nós sempre trabalhávamos com o básico em relação a exames convencionais. E nos últimos 10, 12, 13 anos, nós tivemos o advento da tomografia computadorizada dentro da odontologia. Para nós que somos pesquisadores e publicamos, nós temos uma lembrança de que os artigos que nós publicamos antes do advento da tomografia computadorizada CONIBIN no Brasil eram artigos que traziam sempre ou imagens médicas, de tomógrafos médicos, para complementar os nossos casos, ou, na verdade, nós sempre vivíamos de panorâmica e radiografias convencionais, que são conhecidas como bidimensionais. Porque com o advento da tomografia, todas as pesquisas e a grande maioria dos artigos científicos clínicos necessitam de uma comprovação tridimensional, que é o mais próximo da realidade do paciente. Então, hoje nós temos como conceder ao paciente um tratamento muito mais seguro e eficaz, e a Abro fez essa transição. Foi a Abro quem trouxe o primeiro tomógrafo no nosso primeiro congresso, né, que foi um tomógrafo japonês, e a tomografia, ela trouxe também a associação com vários outros exames e formas de diagnóstico. Então, ela foi muito importante para a patologia, porque ela associa os dados clínicos e de imagens do paciente muito com os resultados de lâminas, e ela também hoje tem um caminho a trilhar em associação com a ultrassonografia. A ultrassonografia que sempre foi utilizada na odontologia, mas muito mais em hospitais, principalmente pelos bucomaxilos, em lesões, né, que a gente chama em lesões patológicas. Hoje, a ultrassonografia também é uma realidade e a Abro é quem está trazendo isso também, em associação, obviamente, com seus associados, pesquisadores, para a odontologia, em especial devido à harmonização orofacial. E a Abro tem um papel de divulgar isso para os radiologistas associados do Brasil. Nós temos associados em todos os estados brasileiros. E nós temos também uma responsabilidade, em especial, eu, juntamente com o professor Israel Schulwacker, um professor da USP, e com o infectologista do Emílio Ribas de São Paulo, a Abro criou um manual de atendimento para clínicas de radiologia. Com uma semana de pandemia, esse manual estava pronto. Então, a USP, junto com o Emílio Ribas, nos ajudou a fazer esse manual, que a gente terminou esse manual em uma semana, então nós levamos para os associados. A Abro também tem um papel muito importante junto da Anvisa. A Anvisa agora, ela na verdade, em 2019, ela fez uma nova reunião de diretoria colegiada, que é a RDC 330, que ela também está norteando como é o procedimento em clínicas de radiologia e diagnóstico por imagem. Então, agora, a Abro ela está fazendo com que os associados sigam essa RDC de uma maneira mais segura. Então, a Abro também tem um papel dentro do próprio CFO, né, porque nós criamos resoluções, e uma das resoluções mais importantes que a Abro participou foi uma resolução onde nós firmamos aquilo que a Lei 11.889 direcionou, que é o trabalho do técnico em saúde bucal dentro das clínicas de diagnóstico por imagem. Porque nós, antes da Lei 11.889 de 2008, nós trabalhávamos basicamente nós radiologistas com técnicos de radiologia, e nós sentimos muita dificuldade, porque eles são muito mais preparados para a área médica. Então, devido à Lei 11.889, os técnicos em saúde bucal podem trabalhar dentro das nossas clínicas odontológicas de diagnóstico por imagem, de radiologia. E existia um projeto de lei, salvo engano 361, que ele tirava do cirurgião dentista, do médico, do TSB, o direito de fazer a tomada odontológica, né? Só os técnicos poderiam. Então, de radiologia. De radiologia. Então, essa reserva de mercado é uma reserva de mercado que, obviamente, né, nós tivemos várias reuniões no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, explicando, e é muito fácil de entender, que nós, dentistas, nós médicos,
E nós, técnicos de saúde bucal, nós temos o conhecimento, temos isso na nossa escola, né, na nossa graduação, a nível técnico, como é o TSB, e que a gente tem todo o conhecimento e capacidade de fazer isso. Haja vista que isso está tanto nas normas do Ministério da Educação quanto no Ministério da Saúde. Então, a Abro, ela enxergou como uma reserva de mercado, a Abro não aceitou, a Abro teve conversas com o CFM, com a Sociedade Brasileira de Radiologia, né? E a gente conseguiu frear isso, foi uma grande vitória. Eu gostaria que você falasse um pouquinho também, Maurício, de uma transformação que a radiologia vem tendo em relação às radiografias de mão e punho, migrando para as radiografias de vértebras. Nós tivemos, durante um tempo, uma dúvida, né, sobre como proceder com as radiografias carpais, que é a radiografia de mão e punho, porque ficava assim na dúvida de uma área de atuação, né, que seria a mão. Mas o próprio CFO, há um tempo atrás, emitiu um parecer que ele entende que a utilização dessas radiografias, inclusive a tomada dessa radiografia para se fazer o diagnóstico em odontologia, era cabível, ou seja, era legal. Inclusive tem um artigo de um ortodontista muito famoso, americano, McNamara, de 2018. Só um pouquinho famoso. Para nós da odontologia, talvez um dos mais famosos. Os mais famosos. Né? De 2018, que traz esse tipo de avaliação como muito segura. Então, hoje nós trabalhamos tanto com o dizer do Conselho Federal de Odontologia, que para uso odontológico a radiografia carpal ela pode ser utilizada, mas nós também podemos utilizar um exame que a gente já usa na ortodontia e na ortopedia, na cirurgia, que é a teleradiografia, e também porque ela nos mostra as vértebras. E a gente consegue fazer o estudo das vértebras no mesmo exame. A gente entende que pode ser um ganho, tanto um ganho científico, aproveitando uma radiografia que eu já tenho, quanto um ganho econômico, em especial para o paciente. Maurício, você e a Tessa são membros, né, da Câmara Técnica do CFO de Radiologia, de Imaginologia. Então, como você vê o papel de vocês, a atuação de vocês frente a essa Câmara Técnica? Voltando só um pouquinho no tempo, Ricardo, a Câmara Técnica foi instituída agora nessa gestão agora, mas há 3 anos atrás a gente também trabalhou na Comissão de Radiologia, né, do próprio Conselho Federal. Então, há 4, 5 anos a gente trabalha juntos com o Conselho Federal com essas necessidades que a odontologia e não só a radiologia tem. Porque, lembrando a sua pergunta anterior, nós, dentistas, trabalhamos no consultório com aparelhos radiográficos, né? Então, por exemplo, numa reunião representando o Conselho Federal, junto com o presidente do Conselho Regional, o Dr. Marco, nós fomos até a Anvisa para discutir a RDC 330. Nessa reunião, nós conseguimos, por exemplo, demonstrar que os colegas que trabalham com aparelhos periapicais no consultório não deveriam ser colocados com uma fiscalização, por exemplo, igual aos colegas de radiologia odontológica, que trabalham com aparelhos de panorâmica, com aparelhos de tomografia. Então, isso foi uma grande vitória para a odontologia. Então, hoje, um colega que necessita ter um aparelho periapical no consultório, ele tem uma facilidade muito maior do que temos nós. Nós seguimos várias regras, várias barreiras. Sim, o cirurgião dentista normal, ele pode ter. Ele pode ter, mas se a gente não luta por isso, exatamente, entraria também ele dentro dessa RDC com as regras nossas. Ou seja, por exemplo, você tem que ser inviável numa sala de 33 metros, por exemplo. Impossível, né? Ele necessitaria, por exemplo, uma especialidade em radiologia. Ele teria que ter, por exemplo, um responsável técnico e também um supervisor de proteção radiológica. Então, para ter um periapical lá dentro, eu teria que ter uma especialidade. Teria que mandar sempre para a clínica radiológica. A gente sabe que não é a realidade brasileira. Né? Quando o Ricardo cita dos 33 metros, nós que trabalhamos numa cidade, né, maior, a gente sabe que nós trabalhamos em salas por questões ergonômicas e de segurança, né? Normalmente em salas prediais, e isso nos traz uma impossibilidade. Também em relação à metragem, que aí nós trabalhamos através da RDC 50,
que também está sendo avaliada. E nós, da Câmara Técnica, também estamos trabalhando nela, porque nós precisamos demonstrar que nós temos 100% das vezes exames eletivos. Sim. Né? Nós, por exemplo, um paciente que por acaso ele está acamado, né, está, por exemplo, em coma, ele não vai até uma clínica de diagnóstico por imagem. Ele vai ter que ser atendido no hospital. E aí sim vai ter que ser atendido através ou de um aparelho radiográfico portátil, ou seja, o cirurgião dentista vai ter que ir até lá com um aparelho portátil, ou ele vai ter que ser feito num aparelho médico, onde ele é feito deitado, entendeu? Seja de ressonância, seja de tomografia. Então, os exames, por serem eletivos, eles são normalmente muito bem equilibrados, eles são muito bem organizados. Isso é importante a gente explicar, né? Porque muitas vezes o cirurgião dentista ele não tem ideia do papel de uma câmara técnica dentro de um CRO, dentro de um CFO, né? Ele não sabe a atuação. Às vezes ele até sabe que algum profissional está lá, mas ele não sabe exatamente o que ele está fazendo. Então é importante a gente trazer para ele essas informações, para ele ter conhecimento que a câmara técnica ela dá muito suporte. Ela luta muito para o cirurgião dentista poder ir para o consultório e trabalhar. Né? Que muitas vezes ele se torna impossibilitado, às vezes por um projeto de lei, por uma lei que passa na Câmara, porque muita gente não tem informação. Temos um outro exemplo, né, que é a ultrassonografia. A ultrassonografia ela é né, um exame dinâmico. Então, o que acontece? Quem tem que fazer esse exame, via de regra, é o cirurgião dentista. Né? Então, quando a gente, por exemplo, está com um paciente no consultório, o próprio cirurgião dentista que faz a harmonização orofacial pode ter um ultrassom. Muitas vezes a gente ouve que é um exame que deveria ser somente de uma área. E a gente demonstra que esse exame é um exame tanto da odontologia, quanto da medicina, quanto da medicina veterinária. Né? É um exame que todas essas profissões têm que existir, porque nós trabalhamos muito com tecidos moles. E esses tecidos moles que a gente fala, lesões glandulares, lesões gengivais, lesões em região de palato, lesões faciais, tudo isso necessita de um exame que trabalha através de ecos, que é a ecografia ou ultrassonografia. Então, nós que trabalhamos nesse tipo de área de atuação também precisamos. E a Câmara Técnica, ela tem esse poder, né, dentro do Conselho Federal de chegar até o jurídico do Conselho Federal para que ele nos defenda através de leis, sempre através de leis, que nós podemos utilizar. Maurício, você é o responsável técnico da Fenelon Radiologia, Grupo Fenelon hoje, com 21 unidades em Brasília. Como a pandemia afetou a sua empresa e qual o panorama da Fenelon, do Grupo Fenelon, para 2021? Bom, a Fenelon, ela tem um caráter, né? Ela sempre foi pensada, desde a primeira reunião que eu comentei, ela sempre foi pensada em 3 pilares. Eu sempre que tenho oportunidade eu falo isso, né? O pilar humano, seja o pilar humano considerando o paciente ou o colaborador. Então, por exemplo, o paciente, obviamente, a gente vai sempre ter o melhor. Esse é um lema. Então, esse é o pilar humano, fazer o melhor e atender da melhor maneira. Para o colaborador, eu sempre gosto de usar a pirâmide de Maslow. Né? A pirâmide de Maslow, para aqueles que conhecem, tem 5 degraus e dentro da própria clínica nós temos um crescimento de todos que lá estão. Então, por exemplo, todos que chegam até a clínica, seja um radiologista, eu tenho, por exemplo, colegas que trabalham comigo na clínica, funcionários que têm pós-doutorado, né, que trabalham comigo. Então, seja o colega, seja o funcionário da recepção, seja o funcionário do administrativo, seja o pessoal do atendimento, todos passam por um treinamento para ser o modo Fenelon de atender. Então, ele vem com um conhecimento e nós trazemos aquele modo que a gente pensa ser o adequado. E ele sempre tem a possibilidade de crescer dentro da empresa, mais respeitada, cada vez ela vai tendo mais alegria na vida. Eu posso garantir que dentro da própria clínica hoje nós chegamos até o 5º degrau.
com os nossos colaboradores, né? E é o que mais me traz dentro desse primeiro pilar é que todo funcionário que chega dentro da minha clínica recebe um plano de saúde. Tá? Então essa foi uma batalha que a gente lutou muito para que eu pudesse fazer isso. Depois eu tenho o pilar da ciência. Nada dentro da clínica é utilizado sem que tenha comprovação científica. Então esse daí, como responsável técnico, inclusive dessa área técnica mesmo, propriamente dita, nada acontece sem ciência, né? E a outra é a tecnologia, que nós sempre tivemos dentro do nosso DNA, meu e do Frederico, que o que tem de mais novo no mundo, desde que possa se importar, nós teremos, entendeu? A Fenelon, ela, na pandemia, ela teve que se adequar em termos de atendimento, vamos dizer assim, de desinfecção, não muito. Nós não sofremos tanto com isso. Por quê? Eu sempre digo que o dentista já era muito preocupado. Né? Quem, por exemplo, vai ter um atendimento cirúrgico no dentista, já percebe há anos que o dentista é uma pessoa muito preocupada. Né? Então nós não sofremos muito com isso. O que a gente sofreu um pouco foi com o público, né, com os nossos pacientes. Então a gente teve um cuidado muito grande com isso. E essa preocupação, né, sua, do Frederico, do Grupo Fenelon, em relação a ações sociais também, que a gente sabe, do Hospital da Criança, são coisas que são de vocês, né? É natural de vocês. Eu sei que você não gosta muito de falar sobre isso, mas eu sempre gosto que você fale, porque tem um ponto para mim muito importante. Você incentiva pessoas. Você se torna um incentivador. Então, muitas vezes, a gente não mostra aquilo que é feito, né? Até para preservar a própria comunidade, mas é importante mostrar que você está fazendo para mais pessoas poderem fazer. Então, se você puder, claro, gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso é de casa, né? Então, eu vejo assim, a gente nunca quer dizer o que faz, quando a gente normalmente ajuda pessoas que necessitam. Não são pessoas que não estão ali te pedindo. Na verdade, você está vendo o que ela precisa. Exato. Então, como você perguntou, nós temos dois grandes orgulhos também. Um é o Dentista do Bem. O Dentista do Bem, que desde o início nós somos a clínica referência em Brasília, desse atendimento dessas pessoas, que um dentista, ele adota um paciente, e esse paciente obviamente precisa de imagens. Todo mundo precisa de imagens, né? E esse paciente obviamente também não tem condições. Então nós atendemos. Nós somos no Brasil, esse é um projeto do Dr. Fábio Bibancos, né, de São Paulo. Nós somos no Brasil possivelmente a clínica de diagnóstico por imagem que mais atende a turma do bem, né? E o outro é o Hospital da Criança. O Hospital da Criança nasceu de uma palestra que eu fui dar dentro do Hospital da Criança sobre patologia para os cirurgiões dentistas da Secretaria de Saúde. E aí eu tenho uma ex-aluna, né? Ela pegou e falou assim: professor, você quer conhecer? E aí eu fui dar a palestra e eu fui conhecer o hospital. Aquilo realmente é uma coisa que para quem tem filho é forte, né? E aí eu percebi onde está o setor de radiologia. De radiologia nós temos algumas coisas médicas, mas odontológicas nós não temos. E eu falei assim: e se eu doasse? Né? Aí ela falou assim: professor, hoje eu acho melhor se o senhor puder atender, porque doar vai precisar de um funcionário, vai precisar de um espaço custo operacional que eu não tenho. A gente sabe que os custos são enormes, né? E aí ela falou assim: tá bom, quantos o senhor pode? Eu fiz a pergunta: quanto você precisa? Né? E hoje nós não temos número, entendeu? Então eu fiz uma autorização para o Hospital da Criança com a minha assinatura. A gente entrega lá, acho que agora a gente entregou novamente, acho que foram 3.000 autorizações. Então são pessoas do Brasil inteiro, não são só daqui, que chegam no Hospital da Criança, vão precisar de um procedimento, normalmente oncológico, cirúrgico, e que precisam primeiro tirar os focos, né, de infecção da boca, precisam tratar, e eles precisam de um exame.
Então eles vão a qualquer unidade nossa, entendeu? E eles são atendidos gratuitamente. É isso, eu acho que, dentre outras coisas que a gente aprende no juramento da odontologia, né, esse é um deles, né? A docência para você, mestrado, doutorado, aqui na UNB, MBA em projetos, como você vê o ensino nos cursos de odontologia, né, aqui em Brasília? Isso ainda te estimula? Você ainda gosta de dar aula? Queria um pouquinho dessa sua visão. Bom, primeiro em relação a dar aula. Dar aula é o grande prazer, né, que eu tenho assim, de ensinar. Né? Então, quando eu tenho a possibilidade de ensinar alguém e aprender com ele também, né, porque não há um professor que não ensine e que não aprenda, né? Eu me sinto muito motivado. Eu acredito que eu jamais vou perder isso, porque eu sempre sonhei em ser professor, né? E eu acho que foi isso que o Décio viu quando eu entrei no mestrado também, né? E eu vejo que estudar, ele te tira de um conforto, né? Então, muita gente às vezes faz uma análise da pessoa como um sucesso profissional financeiro. E esse daí é o último que eu gosto de fazer. É o último. Eu sempre penso assim, né? É consequência de tudo na vida. É consequência. Então, eu sempre diria... Consequência do bom trabalho. Eu sempre diria que a pessoa ela tem que ser tecnicamente preparada. Né? E depois isso ela vem de uma forma muito comum, muito simples. Então, dentro de um contexto de odontologia nacional, o que eu vejo hoje é que as faculdades elas são muito preparadas fisicamente, elas têm professores muito preparados também, mas eu vejo que o que a gente precisa é a outra parte, que é a parte do aluno entender que ele precisa ser cada dia melhor. Então, o que a gente poderia dizer que eu enxergo? Eu enxergo um cenário maravilhoso para a pessoa diferente, aquela pessoa que quer ser diferente, comprometida, aquela pessoa que entende que ela é a parte mais importante do processo. Né? Por quê? Porque nós temos um papel social muito grande. A odontologia, quando eu me formei, era uma odontologia mais elitizada. E eu não acho isso correto. Eu acho que todo ser humano tem que ter acesso. Entendeu? Então eu vejo assim, e ninguém está dizendo de acesso à não valorização do seu trabalho. Não, de falar que você tem que fazer qualquer tipo de honorário. Não, eu estou falando do acesso àquela população que precisa. Então hoje nós estamos em qualquer estado do país. Nós estamos em qualquer cidade do país. E antigamente as pessoas gostavam de ir ou preferiam ir para os grandes centros. Hoje a gente vê que a odontologia tem que estar em todo lugar. Então, obviamente, tem um papel público nisso? Tem, mas tem o papel da pessoa. A gente não pode esperar só o público resolver. Vamos falar um pouquinho de tecnologia. O que é odontologia digital, odontologia 4.0 e por que o cirurgião dentista de hoje ele tem que estar preparado para lidar com ela? Esse é o futuro da odontologia? Bom, a gente vai muito, nos últimos 6 anos, a gente foi para a Alemanha, onde tem a maior feira comercial de odontologia do mundo, na cidade de Colônia. Então você vai até Colônia e todo mundo, inclusive as indústrias brasileiras, que tem uma ala só de indústrias brasileiras, elas expõem o que há de melhor. E a gente começou a perceber que os melhores resultados clínicos estavam acontecendo nos países que estavam utilizando da tecnologia para planejar os seus casos antes de executá-los. Então a gente começou a entender onde entra essa famosa odontologia digital. Então há 6 anos a gente teve um sonho que era de fazer um laboratório de odontologia digital, como se fosse uma incubadora científica dentro da própria clínica. Então, o que é a odontologia digital? A odontologia digital, eu vou falar cientificamente. Tá? Então, eu vou citar, por exemplo, um artigo
que norteia o meu pensamento e explicação de odontologia digital. Existe um artigo que cita, por exemplo, sobre implantodontia, né? Que foi onde começou a odontologia digital junto com a prótese, que é o fato de fazer cirurgia de implante guiada. Então tem um artigo que cita assim, o dentista, quando ele vai fazer um implante e ele olha uma tomografia estática e vai fazer um implante, ele acerta, por exemplo, 90% das vezes o local exato do implante. Ele acerta muito mais o implante, mas o local exato, onde aquele local exato vai ser propício para a instalação da prótese. Então, perfeito. Quando você pega e usa um software e você navega na tomografia digitalmente, então você aumenta isso para quase 100% do acerto. Ou seja, você opera o paciente digitalmente. E quando você pega e faz um guia, ou seja, você soma tomografia, soma um escaneamento intraoral, que seria uma analogia à moldagem convencional, para o paciente entender mais. Um escaneamento intraoral, joga isso num software, planeja a cirurgia, imprime numa impressora 3D, um guia e leva esse guia até a boca, e esse guia é um guia cirúrgico que vai fazer você implantar aquele implante no local exato. Então, a odontologia digital para mim é isso. A odontologia digital ela não tem volta, ela é o caminho para a segurança do paciente, a segurança do dentista, a assertividade, né? E ela começa, para nós da radiologia, com maior facilidade para todos os cirurgiões dentistas dentro da clínica de radiologia. Então, na nossa visão, aí é uma visão da Abro também, a odontologia digital, que ela vai se expandir para o Brasil, ela começa dentro da clínica de radiologia. Porque a clínica de radiologia já tem tudo isso, para que o paciente que é do scanner, a impressora, tem tudo. Ela já reúne tudo que é necessário tudo isso. para essa evolução. E ela reúne isso para atender os meus, os seus, de todos os colegas. Ou seja, então você dilui o investimento e você aumenta o leque de atendimento. Você propicia isso para todo mundo. A gente sabe que o paciente que está no consultório do colega, que vai até a minha clínica, ele se torna um paciente meu também. Então, os planning centers são regulados pela vigilância sanitária, autorizados, porque o paciente faz parte daquele grupo de profissionais. Entendeu? Coletivo. É o coletivo. Então, nós já temos um documento da Anvisa Nacional, que a Abro fez uma pergunta, e eles se manifestaram dizendo que as clínicas de radiologia podem ter os planning centers para confeccionar aquele guia individualizado. E isso também muita gente não sabe, mas isso é uma vitória da Abro junto com o Conselho Federal de Odontologia, da Câmara Técnica, porque normalmente as empresas que imprimem guias, seja guias de coluna para fazer cirurgia de coluna, qualquer guia que seja para fazer uma cirurgia oral, seja aquelas goteiras para fazer cirurgias bucomaxilos, elas normalmente estão dentro de uma outra resolução na Anvisa. Mas como o paciente que vem do consultório e vem até a clínica de diagnóstico por imagem, ele também é um paciente da clínica de diagnóstico por imagem, ele está sendo atendido dentro de um contexto só. Então, as clínicas de radiologia são autorizadas a terem os planning centers. Apropriadas para isso. Apropriadas também, o termo apropriado encaixa melhor. Ele é muito interessante para a gente. Maurício, queria te agradecer. Praticamente uma aula para nós, mostrar esse papel da Abro, esse papel do CFO, esse seu papel como cirurgião dentista, e é muito importante mostrar também como incentivador de ações sociais, incentivador de pessoas que você tem aí. Então, te agradecer mais uma vez. Tá? E foi hoje o programa Odontologia para Todos. O Panorama. Experiência além da notícia.